Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Mais uma vez, ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Você pode orar por mim? Estenda suas mãos. Pai, abençoa Jesus. Eu recebo, Senhor. Abençoa Deus. Sim, sim, Deus. Faça Pai, em nome de Jesus, eu uno minha fé em oração aos meus irmãos, Pai, que estão orando nesse momento. Eu recebo todas essas orações, Pai, e peço ao Senhor que faça o Teu querer em nossas vidas nessa manhã. Usa-me, Pai, poderosamente nessa manhã, para a glória do Teu nome, que através de mim a Tua palavra seja pregada e encontre pouso nos corações. Pai Celestial, que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito Santo a falar aos nossos corações, e que nós possamos ser edificados pela Tua palavra, Pai, avançar, Pai, mais um passo na construção e na expansão do Teu reino, e que em nome de Jesus nós possamos sair daqui, Pai, cheios do Teu Espírito Santo. Pai Celestial, que não seja realmente do meu coração, mas que seja do Teu coração para os nossos corações, e que essa manhã seja uma manhã, Pai, de refrigério, uma manhã, Pai, de entendimento, uma manhã, Pai, de arrependimento, uma manhã, Senhor, de contrição, uma manhã de quebrantamento, que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, agradar o Teu coração. Fala conosco, Senhor. Fala aos nossos corações, Pai, porque a nossa alma tem sede de Ti, a nossa alma, Pai, anseia por Ti, e nós queremos e precisamos, Pai, receber alimentos que vão estruturar e fortalecer o nosso espírito, para que ele subjugue a nossa alma, Senhor, e que em nome de Jesus, Pai, sujeitando a nossa alma, nós possamos andar conforme a direção do Teu Espírito Santo. Amém. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa fazer, ó Deus, a Tua vontade, o Teu querer em nós, nessa manhã, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, o Senhor, Ele sempre tem uma palavra de novidade para nós. O Senhor sempre tem uma palavra de novidade para nós. E muitas vezes a novidade, nós queremos novidade, nós queremos coisas novas, e geralmente nós queremos coisas boas, coisas que nos agradam. Não que o Senhor não vai nos dar coisas boas. Me entenda, por favor. Não é isso, né? Não é esse o significado, mas muitas vezes o Senhor vem com palavras que vão nos reposicionar. E o reposicionamento, ele passa por um arrependimento. O reposicionamento, ele passa por uma mudança de mente, mudança de direção, mudança de visão. Quantas são as vezes que nós estamos andando num caminho e nós está indo tudo bem, e de repente nós, na presença do Senhor, algo acontece que parece que agora parece que não vai. O que está acontecendo? O nosso Deus é um Deus de processos, o nosso Deus é um Deus de ciclos, e os ciclos do Senhor na nossa vida são necessários para que nós possamos escalar a nossa vida espiritual, para que nós possamos crescer espiritualmente. Então, muitas vezes as novidades que nós recebemos do Senhor não são boas notícias, mas são do Senhor. Não são coisas boas e agradáveis de ouvir, de receber, mas são do Senhor. Porque o Senhor, Ele vai dar a correção ao filho que ama. O pai que ama, corrige e disciplina o seu filho.
Por isso, o nosso Pai Celestial, Ele muitas vezes vai dar aquele chacoalhão, vai dar aquele puxão de orelha, vai nos chamar a atenção. E na semana passada, quem esteve aqui, ou quem nos acompanhou online, pôde perceber que o Espírito Santo de Deus, Ele me encheu de uma ira santa, e algo veio do céu sobre a minha vida, e nós pudemos aqui lançar palavras genuínas, do Evangelho genuíno, na ira do Espírito, se assim eu posso dizer. Por quê? Porque muitas vezes nós vamos precisar de um chacoalhão, muitas vezes nós vamos precisar do ei, acorda. Mas o Senhor, Ele quer nos trazer o entendimento de que mesmo esses momentos são momentos que Ele está proporcionando, que Ele está fazendo, que Ele está movendo, que Ele está movimentando. Você está na presença de Deus? Então se alegre nas tribulações. Romanos capítulo 5, nós sempre citamos essa passagem. E não somente isso, versículo 13, não somente isso, mas alegremos nas tribulações, porque a tribulação produz em nós a paciência, e a paciência produz a experiência produz a esperança, e na esperança nós não somos confundidos, porque o amor de Deus é derramado em nós pelo Espírito Santo. Então, as lutas e dificuldades na presença de Deus são ferramentas de lapidação que o Senhor usa para o nosso crescimento e o nosso avanço no reino de Deus. Nós precisamos abrir entendimento para isso. Não é fácil passar por lutas. Não é fácil nós termos vontade de fazer algo, porque a nossa alma, ela abriga as nossas vontades, mas o Espírito fala que não. E nós precisamos obedecer, porque é melhor obedecer do que sacrificar. E muitas vezes nós vamos ter que abrir mão de muitas vontades e desejos e intenções do nosso coração, da nossa alma, para obedecermos aos desígnios do Espírito. E a obediência, ela é a chave que nós precisamos para atravessar o Mar Vermelho. A obediência é a chave que nós precisamos para ver os milagres acontecerem. A obediência é tudo que nós precisamos para fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça e viver a vida abundante que o Senhor Jesus nos prometeu. Moisés, frente ao Mar Vermelho, ele só obedeceu. Ele tocou o cajado no mar. E sabe o que aconteceu? As águas abriram de lá para cá. Ou seja, quando nós obedecemos, as maravilhas do Senhor, elas nos alcançam. Elas vêm ao nosso encontro. Por isso que nós lemos o Salmo 127, e o Salmo 127 é tão rico em detalhes, que fala que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalharão os que edificam. Por quê? Porque se nós não formos obedientes, nós vamos ficar correndo de um lado para o outro, do outro para o outro, batendo cabeça e fazendo do nosso jeito, e o Senhor não está edificando a casa. Mas se nós estamos em obediência, nós só vamos tocar o cajado no mar, e o mar vai se abrir. A obediência é uma chave poderosa. Mas não é fácil obedecer. Para nós obedecermos, nós precisamos a cada dia mais estarmos mergulhados na presença de Deus. Porque mergulhados na presença de Deus, nós vamos ouvir, reconhecer a voz do Espírito, as direções do Espírito, do jeito que Ele quer falar. Mas, muito mais do que ouvir, nós vamos ter condições de obedecer. Nós vamos ter coragem para obedecer. E vamos dar passos, passos na direção certa, passos firmes, porque muitas vezes nós queremos correr, e o Senhor não quer que a gente corra, o Senhor quer que a gente dê passos na direção certa. Muito melhor é a direção do que a velocidade, porque muitas vezes nós vamos correr e vamos correr para o lugar errado. Então corra para os braços do Pai, fique na presença dEle, obedeça a sua palavra e as suas direções, e assim nós vamos viver a cada dia novidades de vida. E as novidades, elas começam assim a ser a cada dia mais agradáveis, porque quando as novidades elas não são muito boas, é porque o Senhor tem que corrigir alguma coisa, e aí a gente corrige, volta, refaz a rota, volta para o caminho, e aí as novidades começam a ser a cada dia melhores, porque o Senhor é bom, e a bondade dele dura para sempre.
as misericórdias dele se renovam todas as manhãs. A palavra de Deus nos diz que esse é o motivo de nós não sermos consumidos. A misericórdia é o que nós merecíamos como castigo, mas as misericórdias, elas são o que impedem do castigo de chegar até nós. Agora a graça é o que nós não merecemos, mas é o favor do Senhor sobre nós. Nós não merecíamos nem essa vida, nós não merecíamos nada do que temos e nada do que somos, mas pela graça nós recebemos tudo do nosso Pai, inclusive a nossa salvação, porque a salvação é pela graça, mediante a nossa fé. E nós lemos aqui a parábola da dracma perdida. E essa parábola ela é muito rica em detalhes, ela é muito valorosa. Então nós precisamos esmiuçar essa parábola para entender algumas verdades da palavra que vão nos levar a um lugar de revisão, reflexão. E nós vamos entender através dessa ministração, nós vamos compreender no nosso espírito o que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. A dracma, ela valia um dia de trabalho. Então uma dracma era equivalente a um dia de trabalho. Então, essa mulher, ela tinha 10 dracmas e ela perdeu uma dracma. Então ela perdeu um dia de trabalho. Imagina você trabalhar um dia, ralar, trabalhar, vender, né, menino? E no final do dia você perder tudo aquilo que você fez. Meu Deus do céu. Para os empreendedores dói ainda mais. Mas para todo mundo isso é algo importante. Por quê? Porque nós estamos fazendo uma troca. Na verdade, o nosso chefe, ele compra o nosso tempo. E nós estamos disponibilizando o nosso tempo para servir ao nosso chefe, ao nosso patrão, ao nosso trabalho. O nosso tempo é muito valioso. Agora, imagina perder um dia de trabalho. E naquele tempo era isso que a dracma valia. E ela perdeu. Ela perdeu um dia de trabalho. Então, qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, vai à casa e busca com diligência até achar? Então, tendo o entendimento da validade, do quanto valia a dracma, nós precisamos entender que o Senhor está nos chamando, o Senhor está chamando a nossa atenção para nós darmos valor ao nosso tempo. O nosso tempo é muito valioso. E o que nós temos feito com o nosso tempo? Temos ficado nas redes sociais? Claro que sim. É claro que temos. Mas quanto tempo que nós temos ficado? Porque há substituição. Nós deixamos de estar na presença de Deus para fazer outras coisas. E existem as distrações. E nós não podemos nos perder com as distrações. Nós temos que estar atentos àquilo que o Senhor quer que a gente faça nesse tempo. Os dias são maus e o tempo, a impressão que a gente tem é que está voando, e nós precisamos valorizar o nosso tempo. Então, quanto tempo a gente passa numa rede social? Avalie. Quanto tempo você passa na presença de Deus, orando, buscando ao Senhor, lendo a palavra? Quanto tempo nós passamos fazendo outras coisas? Nós precisamos organizar o nosso tempo, porque o nosso tempo é muito valioso, é muito precioso. Nós precisamos colocar limites a todas as coisas, porque rede social, a gente passa horas e horas e nem percebe. Não é verdade? Com facilidade a gente passa horas ali e nem percebe. E muitas vezes nós estamos passando ali vendo vídeos e dando risada. Isso é bom, isso é legal. Não tem problema com isso. Mas nós precisamos dosar esse tipo de coisa. Eu estou dando exemplo das redes sociais, mas pode ser qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. O que nós não podemos admitir
E o que nós temos que fazer é nos posicionarmos para ter vida de qualidade, tempo de qualidade na presença de Deus, tempo de qualidade em busca do conhecimento da palavra, em busca, em oração, fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer como igreja, orar, interceder, colocar a nossa vida diante do Senhor. Então, quem é que perdendo algo de valor não vai acender uma candeia? O que é a candeia? É a luz. Quando a luz chega, as trevas têm que ir embora. Entra num quarto escuro, tudo escuro, acende a luz. Vem a luz. Não tem trevas mais. Não tem mais escuridão. Porém, nós vamos enxergar muita coisa que a gente não via antes. Não é assim que funciona? Vamos enxergar pó, vamos enxergar sujeira, vamos enxergar bichinho morto. Nós vamos enxergar muitas coisas que antes nós não estávamos enxergando. Por quê? Porque a luz chegou. E aonde a luz chega, as trevas não permanecem. Então, quem é que vai perder algo de valor e não vai, primeiro, acender a luz, trazer luz? Agora, algo de valor, nós estamos falando do tempo, mas pode ser tudo o que nós perdemos que não tem relação com o material. Valores não materiais que nós perdemos ao longo do caminho. Por quê? Porque essa mulher estava dentro de casa. Amém? Essa mulher estava dentro de casa. Então, quais são os valores que nós temos perdido dentro de casa ao longo do caminho? Porque importa nós estruturarmos a nossa casa. Importa nós termos alinhamento na nossa casa. Importa que nós tenhamos os valores bem definidos dentro da nossa casa. E quais são os valores que ao decorrer dos nossos dias nós entregamos a nossa vida a Cristo, começamos a viver uma vida com o Senhor, e muitas vezes essa vida entra no modo automático e nós não percebemos, mas estamos perdendo valores dentro da nossa casa. A alegria se foi embora, a paz não existe mais. E a comunicação, né, Rafa? E a comunicação que nós conversamos hoje? Aonde foi? E o amor? Aonde está o amor? Valores que não são materiais, mas que muitas vezes nós estamos perdendo dentro de casa. E eu sempre falo e repito, se não começar dentro de casa, não adianta sair do portão para fora. Tem que começar dentro da nossa casa. A estrutura é a nossa casa. O Senhor criou primeiro a família e depois a igreja. E não criou primeiro a igreja e depois a família. O nosso primeiro ministério é a nossa casa, a nossa família. Então, o que nós temos perdido dentro de casa, o que nós precisamos encontrar ou reencontrar? Porque, queridos, isso é o mais importante. Isso é o que mais importa. Os valores que nós temos precisam ser cultivados dentro da nossa casa. Nós precisamos liberar perdão. Nós precisamos pedir perdão. Nós precisamos abraçar. Nós precisamos ser abraçados. Nós precisamos falar palavras de amor. Nós precisamos receber palavras de amor. Nós precisamos promover a paz. Lembra? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quem são os pacificadores? São aqueles que promovem a paz. Nós precisamos promover a paz. Nós precisamos nos posicionar dentro da nossa casa e resgatar os valores que foram perdidos no meio do caminho. Geralmente, quando nós estamos numa rotina diária e já estamos acostumados com uma vida igual há muito tempo, é muito fácil e é muito perigoso nós perdermos esses valores ao longo do tempo. Porque esses valores precisam ser cultivados.
e praticados e exercitados todos os dias. Todos os dias. Que a gente possa refletir e não entrar no modo automático. Se já entramos, dá um passo atrás. Vamos recomeçar. Vamos resgatar. Vamos refazer. Vamos revisar. Vamos rever. E assim viver uma vida em que vai valorizar o que realmente tem valor. Nós precisamos valorizar aquilo que tem valor eterno. E o que tem valor eterno? As pessoas, as vidas. Somos nós que temos valor eterno. As coisas não vão para a eternidade. O nosso carro, as nossas coisas não vão para a eternidade. O que vai para a eternidade somos nós, se estivermos na videira verdadeira que é Cristo. Então, que a gente possa valorizar tudo isso. Agora, reflita. Tem algum valor não material que foi perdido no meio do caminho? Tem algum valor não material que na sua casa foi perdido no meio do caminho? Essa é uma reflexão que o Senhor nos chama a fazer nessa manhã. E nós, através disso, vamos detectar algumas coisas. Por quê? Porque nós vamos acender a luz. A candeia fala de acender a luz. E muitas vezes, apesar do apóstolo Paulo dar essa orientação para nós, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Muitas vezes nós não vamos detectar. Muitas vezes nós não vamos encontrar. Muitas vezes nós vamos achar que está tudo bem. Que está tudo ok. Só que a palavra de Deus, ela fala que o Espírito Santo de Deus convence o homem de todo o pecado, de toda a justiça e de todo o juízo. Então, que nós possamos trazer essa luz à nossa vida. E se não for suficiente o nosso autoexame, que nós possamos clamar ao Espírito Santo de Deus para que Ele traga essa luz, nos convença daquilo que está errado. Nós precisamos ter disposição para mudanças. Por quê? Porque quando o Espírito Santo nos convencer de algo que estamos fazendo, o que está errado em nós, nós precisaremos de uma nova posição. E essa disposição em mudar é necessária para que a gente assim possa permanecer na presença dEle, permanecer fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer, permanecer fazendo aquilo que Ele está nos dando orientação e direção para que a gente faça mudanças de direção, mudanças de atitudes, mudanças de visão, de mente. Nós precisamos entrar nesse lugar de obediência. Obediência tem níveis. Quando nós aceitamos a Cristo, nós deixamos de fazer o que é errado e começamos a fazer o que é certo. Um processo gradativo que vai nos trazendo libertação, um processo gradativo que vai nos trazendo transformação de vida, transformação de mente. A limpeza e a pureza vem sobre a nossa vida. Nós começamos a nos tornar santos no Espírito, assim como Ele é santo, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós precisamos ser santos como Ele é santo, um processo de santificação, onde o pecado já é um acidente na nossa vida, já não é algo normal. Nós não nos conformamos com esse mundo, não nos conformamos com esse século, conforme Romanos 12. Esse é o primeiro nível da nossa obediência. Mas conforme nós vamos caminhando com Cristo, nós vamos subindo degraus, e a obediência ela vai subindo de nível. Estávamos no nível easy, agora estamos no nível médium. E depois nós vamos no nível hard. E nós precisamos entender os níveis de obediência que o Senhor requer de nós. Mas para cada nível de obediência que Ele requer de nós, Ele requer um passo de disposição, um passo de fé, com alegria. Porque obedecer ao Senhor é obedecer com alegria. Não adianta você obedecer com raiva no coração. Mas estou obedecendo. Tá bom. Vamos obedecer com alegria. Vai chegar um tempo, se já chegou para você, ou se não chegou ainda, vai chegar, que já não se diz mais respeito ao que é certo e errado, mas agora diz respeito ao que é bom e ao que não é bom. Ao que é bom e ao que não é bom. O que é bom muitas vezes é certo.
Mas o que não é bom, muitas vezes também é certo, mas não é tempo. Que já não se trata mais do que é bom do que é ruim. Ou, desculpa, do que é certo e do que é errado, mas do que é bom e do que não é bom. Então, eu até usei acho que foi com você, né, Rafa, que estava conversando, e eu falei do videogame. Então, a gente casa e, quando éramos solteiros, a gente jogava videogame todo dia, e a gente se casa. Qual é o problema de eu jogar videogame? É certo ou é errado? Errado não é. Errado não é. Mas é bom? Nesse tempo, é bom? Vai ser bom para o meu casamento? Então, os níveis de obediência vão nos mostrar certo e errado, bom ou ruim, aquilo que é prejudicial, porque nós vamos começar a andar em níveis de obediência que nós já não fazemos mais o que é errado. Nós estamos em obediência, em processo de santificação. Não que a gente vai deixar de ser pecador, entenda. Só que o pecado já virou um acidente na nossa vida e o pecado não nos alcança mais. E quando acontecer, vem um arrependimento genuíno e nós nos arrependemos e pedimos perdão e continuamos a nossa jornada. Mas agora já diz respeito ao que é bom e o que não é bom. E muitas coisas que são boas, e nós julgamos ser boas para o Senhor, já não dá mais. Nós vamos ter que abrir mão. E aí a gente abre mão. E o Senhor vai nos dar mais direções. Porque o Senhor não vai dar a próxima instrução se a gente não fizer a anterior. E Ele fala, dá esse passo. Se a gente não der esse passo, Ele não vai falar qual vai ser o próximo. É assim que funciona com Ele. Ele vai nos dando instruções. Enquanto nós não dermos o passo na primeira instrução, Ele não vai dar a segunda. Não adianta. E aí a gente não sai do lugar. Nós não avançamos. Porque nós avançamos com a velocidade que a gente obedece. Nós avançamos à medida da velocidade que a gente obedece. Então, que a luz seja acesa na nossa vida. Que essa candeia do Espírito venha sobre nós. Que nós possamos realmente entender que essa luz precisa ser acesa e nós precisamos dessa reflexão e desse convencimento. O que está errado em mim? O que precisa ser consertado? O que precisa ser reajustado? A luz veio e agora eu estou vendo. Vejo claramente, mas eu vejo coisas que precisam ser ajustadas. Então o que ela faz? Ela varre a casa. Esse é o ajuste. Essa é a limpeza. A luz foi acesa. Comecei a ver impurezas ali. Então eu preciso pegar uma vassoura e varrer a casa. Eu preciso pegar um produto de limpeza e esfregar. Depende do nível da sujeira. Porque quando nós acendemos a luz, fatalmente nós vamos ver coisas que nós achávamos que não existiam. E agora nós vamos ter que ter coragem para pegar a vassoura. Nós vamos ter que ter coragem para pegar o balde, o pano de chão. Até arrepio quando eu falo isso, mas não é do espírito não, é de pavor mesmo. Nós vamos ter que pegar os produtos de limpeza para poder limpar isso aí. E aí, você está disposto? Você está disposto? A luz vai acesa. E o Senhor está trazendo luz a áreas da nossa vida que antes nós achávamos que não tem problema. Está tranquilo, não tem nada a ver. Isso aí, de boa, como se diz. Mas o Senhor está trazendo luz. O convencimento do Espírito vem sobre nós, nós vamos entendendo que até as coisas que de boa já não servem mais. E esse convencimento não adianta ninguém ficar falando para você, vai dar briga. É o Espírito Santo. Por isso, maridos que estão aqui, orem pelas suas esposas. Esposas que estão aqui, orem pelo seu marido. Não adianta você brigar com ele. A nossa luta não é carnal. E você não vai convencer ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. Amém. Acendeu a luz? Agora vai varrer a casa. Vai tirar a sujeira. Vai limpar. Vai deixar cheirosa. Você coloca aquele produtinho, sabe aquele produtinho da cheirinha? Isso. Coloca esse produtinho. Deixa a casa cheirosinha. Deixa tudo limpinho. Tudo certinho.
Mas ela não para por aí. Ela busca com diligência até achar. Então, o Senhor vai trazer luz, nós vamos limpar, mas aí vai ser despertado em nós o desejo de buscar mais coisas ainda. O desejo de acender uma luz ainda mais forte. O desejo de nós limparmos totalmente a nossa vida, a nossa casa, para que o Senhor possa fazer morada. Um desejo ainda maior de nós tirarmos tudo aquilo que não é do Senhor e vivermos uma vida limpa diante de Deus. Ela procurou com diligência até achar. E essa busca ela é incessante até nós acharmos, até nós encontrarmos. E quando nós encontrarmos, nós vamos tirar, arrancar, limpar. Nós vamos continuar essa busca. Vamos continuar procurando ainda mais. Por quê? Porque agora nós não queremos mais viver uma vida mais ou menos. A palavra de Deus fala que seja você frio ou quente. Porque o morno, ele vai vomitar da sua boca. Então, que nós possamos ser intensos na presença do Senhor. Intensos na busca daquilo que nos tira da presença, naquilo que realmente está sendo um empecilho para nós vivermos uma vida ainda mais abundante. Empecilho para nós avançarmos no reino do Espírito e fazer a vontade dele todos os dias da nossa vida, ouvindo a voz do Espírito Santo, obedecendo as direções dele, vivendo novidade de vida. Vivendo novidade de vida. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas. Eu acho isso maravilhoso. Chama as amigas. Ela chama as amigas e as vizinhas para contar o testemunho. Meu testemunho, seu testemunho. A nossa vida transformada. Lembra do princípio do caráter? Caráter vem de caractere. Letras que vão sendo formadas, que vão sendo juntadas, e formam uma palavra. As pessoas estão nos lendo, porque as pessoas estão olhando para o nosso caráter. E quando as pessoas te leem, o que elas têm lido? O que elas têm lido? O nosso testemunho não precisa ser contado, precisa ser vivido primeiro. E quando nós vivemos novidade de vida, as pessoas nos leem, e elas são transformadas através da nossa vida transformada. Por quê? Porque primeiro ela procurou. Aonde ela procurou? Dentro da casa dela. Primeiro é dentro, para depois ser fora. Não o contrário. Primeiro é em casa, para depois ser fora. Primeiro é em casa, para depois ser na igreja. Primeiro é dentro, para depois ser fora. Primeiro eu sou transformado, para depois transformar. Primeiro eu amo a mim mesmo, para depois amar o próximo. Ame ao Senhor acima de todas as coisas, mas ama ao teu próximo como a ti mesmo. Como eu vou amar o meu próximo se eu não me amo? Primeiro é em mim. Primeiro é dentro de mim, para depois ser fora. Restaurados para restaurar. Transformados para transformar. Libertos para libertar. É em nós primeiro. E depois através de nós. É dentro primeiro. E os vizinhos, os amigos, as amigas, as vizinhas vão ver a nossa vida transformada. E por causa da nossa transformação de vida, o Espírito Santo de Deus vai ter abertura para começar a obra exterior. Qual que é a obra exterior do Espírito Santo de Deus? O convencimento. O convencimento. Porque a vida com Cristo não começa assim, que a vida com Cristo ela começa através da obra exterior do Espírito Santo de Deus. Ele nos convence e nós aceitamos a Cristo. E ali começa a nossa jornada. Então, que nós sejamos testemunhos vivos do que o Senhor tem feito nesse tempo. Que nós sejamos pregadores ambulantes do Evangelho. Aqueles que vão passar e vão olhar e vão... ali vai alguém diferente. Aquela pessoa carrega algo que me chama a atenção, parece que me atrai. Como eu gosto de sentar para conversar com essa pessoa. Olha, quando eu entro na sua casa, parece que eu sinto uma paz. São essas frases que você vai começar a ouvir.
São essas frases que nós começamos a ouvir quando nós acendemos a luz, limpamos a casa, procuramos ainda mais, diligentemente, com dedicação até encontrar coisas ainda mais profundas que precisam ser arrancadas. E a nossa vida transformada vai ser testemunho para transformar outras vidas. Essa mulher, ela disse, ela convoca as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Alegrai-vos comigo. Nós precisamos nos alegrar com as obras do Senhor na nossa vida. Por isso que Romanos 5 fala: alegrem-se nas tribulações. O Senhor não fala: alegre-se somente quando está tudo bem. O Senhor não fala: quando você me aceitar, quando você começar a andar comigo, sua vida vai ser um mar de rosas. Então, Jesus fala: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós precisamos entender que a vida com Deus é uma vida de aprendizado e crescimento. Aprendizado e crescimento. Eu aprendo e eu avanço. Eu aprendo e eu cresço. Eu aprendo e eu avanço. Eu aprendo e eu cresço. Acenda a luz, ou permita que o Espírito Santo de Deus acenda a luz que precisa ser acesa dentro de você. Mas quando acender a luz, tenha coragem para varrer a casa. Pega a vassoura. Pode estar esse frio que está congelando. Eu acho que grudou minha mão no microfone aqui, ó. Mas você vai pegar, encher o balde de água para fazer essa faxina que é necessária dentro de você. E como se não bastasse, você vai procurar ainda mais, para ver se tem ainda mais sujeira. Sabe aqueles cantinhos que fica aquela sujeirinha que você tem que esfregar? Ela procurou diligentemente até encontrar. E depois você vai se alegrar com os amigos, vai celebrar com os amigos. Você vai viver um testemunho de vida que vai esbarrar e transbordar na vida de muitas pessoas. E muitas almas vão ser convertidas a Cristo por causa do teu testemunho. Queira estar nesse lugar. Queira estar no lugar de propagação do Evangelho. Porque quando a gente fala propagação e pregação do Evangelho, nós não necessariamente estamos falando de microfone e voz. Mas nós estamos falando principalmente de vida. Porque não adianta falar e não viver. Tem uma frase, né? As suas atitudes falam tão alto que eu mal consigo ouvir sua voz. Por quê? Porque a nossa vida fala muito mais do que as nossas palavras. Faz o que eu falo e não faz o que eu faço, não funciona. Não funciona. Nós precisamos viver o que a gente prega e pregar o que a gente vive. Viver o que a gente prega e pregar o que a gente vive. Temos falado ao longo das semanas o que seria da nossa vida se nós continuássemos a viver a vida que vivíamos antes lá fora. Mas uma coisa é certa, não vai adiantar eu vir de domingo na igreja e não ter transformação de vida. Vai mudar o quê? Eu só troquei de lugar. Antes eu ia na igreja católica, agora eu vou numa igreja evangélica, chamada evangélica. Não, queridos. Nós precisamos de um posicionamento diferente. Um posicionamento que nós vamos viver no Evangelho que nós recebemos no domingo e não deixamos de viver na segunda e durante toda a semana. O Evangelho genuíno de transformação. O Evangelho que é verdade. O Evangelho que realmente liberta. Eu sempre falo que não tem recompensa maior do que ver vidas transformadas. Não existe. Não existe valor monetário que vá pagar a recompensa, ou que seja maior do que ver uma vida sendo transformada. Por isso, que você possa gerar vidas transformadas. Gere transformação de vidas.
para que essa recompensa ela venha governar e ser verdade no teu espírito. É uma satisfação no espírito que não tem como explicar. Quando nós vemos uma vida transformada, uma vida liberta, uma vida reposicionada, que nós possamos viver essa vida. Davi, ele foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus. E Davi, ele foi um homem que errou muito, um homem que pecou muito, um homem que caiu muito. Mas mesmo assim o Senhor considerou o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Por causa da sinceridade do coração dele. Por causa da pureza do coração dele. E Davi então estava fazendo muitas coisas ruins. E chega o profeta Natan, fala para ele, conta uma história para ele. Se o Senhor visse um homem fazendo isso, o que o Senhor faria? Eu mandava matar. Então, esse homem é o Senhor que está fazendo isso. É isso que o Espírito Santo de Deus nos faz. Ele nos abre o olho, ele nos convence, ele nos mostra. Ele nos acende a luz. Acende a luz. Queridos, que nessa manhã, essa palavra tão simples, mas é o Evangelho de Cristo. E o Evangelho de Cristo é simples, mas não é porque ele é simples que ele não é poderoso. Ele é simples, mas ele é poderoso. É poder de Deus para a nossa vida. Então receba essa palavra nessa manhã como algo que vai realmente te levar a uma reflexão, que vai te levar a um novo posicionamento, que vai te levar a uma nova direção. Ah, mas eu já estou na direção certa. Então, ajusta mais a sua visão. Nunca vai estar bom o suficiente que a gente não possa melhorar. Nós precisamos crescer a cada dia mais. E esse crescimento, através do Espírito Santo de Deus, vai nos levar a viver uma vida que nós nunca imaginávamos, ou que nunca imaginamos viver. O Senhor, Ele tem tão grandes coisas preparadas para nós, e a gente precisa ter coragem para ser crente de verdade. Pessoas de oração, pessoas que buscam a Deus, e começam a descobrir verdades do reino que estavam escondidas. Por quê? Porque nós ainda não tínhamos maturidade e não estávamos na estatura perfeita, correta, para receber ou para acessar. Existem verdades que nós vamos acessar que nós nem imaginamos. Nós não fazemos nem ideia, mas existem. E como que eu faço para acessar isso? Busca a Deus, presença de Deus, oração, jejum, conhecimento da palavra. Meu povo perece por falta de conhecimento. Se a gente sabe dessa verdade, eu sofro porque eu não conheço. Nós temos aqui o Eduardo. O Eduardo é biólogo. E um dia ele encontrou uma serpente aqui na chácara. E ele estava na minha sala ali, durante a semana ele estava cortando um jardim, fazendo um jardim. E ele começou a dar glória a Deus, aleluia, bem alto lá naquele canto. Nossa, Deus pegou o dia lá. Aí beleza, continuei fazendo minhas coisas, aí ele me chama. Pastor, Deus me deu um presente. Deus me deu um presente. Fui ver, era uma cobra. Ai, meu Deus do céu. Se fosse eu ia falar, está repreendido, em nome de Jesus. Mas ele não. Por quê? Pegou a cobra na mão, eu preciso soltar ela. Falei, aqui você não vai soltar. Não, vamos em outro terreno, a gente solta. Falei, vamos? Eu não vou ser lugar que não você levou na mão, não. Não, vamos lá, tranquilo, olha, veio com a cobra na mão, eu falei, não, vamos, ele foi dirigir, ele foi para lá. A gente soltou ele, a gente não, ele soltou lá. Por quê? Porque ele conhece. O conhecimento, ele vence o medo.
O conhecimento vence o medo. Quando Davi foi lutar com Golias, meus irmãos, Golias é a representação do medo, da intimidação. Golias, durante 40 dias, ele ia lá no arraial dos israelitas, dos hebreus, e ele falava: "Ô hebreus, manda um para lutar comigo, não precisa vir o exército não, só um para lutar comigo. Se eu vencer, vocês vão servir os filisteus, mas se esse um me vencer, os filisteus vão servir vocês." 40 dias, de manhã e à tarde, essa intimidação. E a palavra de Deus fala que ele era enorme, e como se não bastasse, ia um pessoal na frente dele, e ele estava lá, colocando medo, intimidação, levando aquele povo a recuar, cada dia ficar com mais medo, mais intimidado. E um dia chega lá um rapazinho: "Mas quem é esse incircunciso que vem contra o Senhor dos Exércitos?" Por quê? Porque a circuncisão é a marca da filiação. E Davi olha para ele e fala: "Isso não é filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu já matei leão, já matei urso. Quem que se engana para mim?" Por quê? Porque eu conheço a Deus. Quem é esse incircunciso que vem contra o Senhor dos Exércitos? O conhecimento de Deus faz com que nós não tenhamos medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo. E Davi vai, ele sabia quem ele era. Ele sabia quem ele era. "Eu já matei leão, já matei urso, eu sou filho de Deus, e eu vou em nome do Senhor dos Exércitos." E ele derruba Golias. Tudo que nós não vencemos nos domina. Tudo que nós não vencemos nos domina. E nós precisamos do conhecimento, porque o meu povo perece por falta de conhecimento. E o conhecimento vai nos levar a vitórias em todas as áreas da nossa vida. Porque o conhecimento nos abre a mente. O conhecimento nos dá detalhes de assuntos que antes nós não sabíamos. Assuntos que nós olhávamos e víamos superficialmente, o conhecimento vai fazer com que a gente conheça a fundo. Agora, o conhecimento de Deus vai fazer com que a gente conheça Deus na profundidade. E essa profundidade é o lugar que o Senhor quer que nós estejamos. Aqui ele falou aqui no louvor, que a gente não permite que as águas fiquem só nos tornozelos, mas que a gente vá para o lugar que as águas dão para nadar, porque lá as águas vão levar a nossa vida para onde elas quiserem. E essas águas são as águas do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? Fique com essa palavra, em nome de Jesus. Feche os Amém. seus olhos. Amém. Glória a Deus. Grande Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te damos graças, Senhor. Sim. Obrigado por essa manhã, Pai, uma manhã fria. Muitos não estão aqui, talvez por causa desse frio. Mas graças ao Senhor, Pai, por todos que aqui estão, por todos que estão acompanhando online. Graças ao Senhor por essa palavra. Nós damos, Senhor, graças a Ti, porque o Senhor tem nos trazido palavras, Pai, direções que nós realmente estamos recebendo no nosso espírito, Pai, e que nós estamos colocando em prática, porque sabemos que são verdades do Senhor para nós, e essas verdades colocadas em prática são realmente o que vão fazer a diferença na nossa vida. Nós queremos avançar na obediência, Pai. Nós queremos obedecer ao Senhor em outros níveis. E nós, Pai, precisamos da Tua força, que o Senhor nos dê coragem. Senhor, em nome de Jesus, acenda a luz na nossa vida. Acenda a luz, traga a luz, Pai, porque onde a luz chega, as trevas não permanecem. Nós precisamos da luz do Teu Espírito Santo. Nós precisamos enxergar o que não estamos enxergando. Nós precisamos de coragem, Pai, para varrer a casa, limpar a casa. Porque assim, Senhor, nós vamos encontrar o que se havia perdido. E nós vamos celebrar, Pai, porque o Senhor tem restaurado a nossa vida. Eu oro em nome de Jesus, Pai, porque sem o Senhor nós não somos nada, Pai. Nós não podemos fazer nada. Sem o Senhor nós não vamos chegar a lugar nenhum.
Pai Celestial, eu quero orar por todos os teus filhos, Senhor. Os teus filhos que estão com o coração, Pai, distantes do Senhor. Os teus filhos, Pai, que estão com a vida distantes da Tua presença. Os teus filhos que ainda não entenderam, Pai, os trabalhos e os desígnios do Teu Espírito Santo. Os teus filhos, Pai, que estão com o coração fechado para as verdades do Evangelho. Os teus filhos que têm dado uma desculpa, que é uma desculpa de Satanás, e têm dito que a igreja sou eu. Não. Senhor, que nós possamos ter o entendimento de que nós somos apenas um membro desse corpo. Sim. E a igreja, ela se forma quando estamos reunidos, porque o Senhor nos manda congregar. Pai, em nome de Jesus, alcança essas vidas, alcança essas almas, alcança esses teus filhos, assim como o filho pródigo. Senhor, que o Senhor deu todas as heranças para ele, e ele foi, o pai deu todas as heranças para ele, e ele foi, mas ele não soube administrar tudo aquilo. Que nós possamos, Senhor, administrar tudo que o Senhor nos entrega como herança. Que nós tenhamos essas condições, mas a todos aqueles que se perderam no meio do caminho, que o Senhor desperte nesse tempo, Pai. Amém. E que o Senhor traga de volta a tua casa, Senhor. Sim, que o Senhor traga de volta, assim como aquele filho pródigo, Senhor. E o pai estava esperando de braços abertos, fez uma festa. E que esses nossos irmãos também possam entender que o Senhor está os esperando, Senhor, de braços abertos. E nós vamos festejar. Amém. Porque há festa nos céus quando o pecador se arrepende. Sim, Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor continue a nos dar palavras e direções que vão nos levar a viver uma vida cada dia mais séria na Tua presença. Amém. Que nós possamos entender, Pai, que o diabo não para de trabalhar contra nós. Sim. O diabo não para de tentar atrapalhar o Teu reino, de lutar contra o Teu reino, contra os Teus filhos, contra os Teus servos. Nós precisamos entender, Pai, que a nossa vida não pode ser interrompida. A nossa vida com o Senhor não pode ser interrompida. Nós não podemos parar de orar. Nós não podemos parar, Pai, de buscar o Senhor. Nós não podemos parar, Pai, porque todas as vezes que nós paramos, nós nos enfraquecemos no Espírito. E o inimigo das nossas almas tem facilidade para distorcer todas as coisas. Em nome de Jesus, Pai, tenha misericórdia de nós. Amém. E que nós possamos avançar na expansão do Teu reino. Amém. Essa é a minha oração, uma oração por restauração nessa manhã, Pai. Uma oração por resgate, Senhor. Uma oração para que nós, todos nós aqui, possamos, Senhor, ser realmente confrontados com a Tua palavra, com as Tuas verdades todos os dias. Nós não queremos nos acomodar, Pai. Nos tira do comodismo, Senhor, e nos coloca no lugar, Pai, onde nós vamos cumprir a Tua palavra. Amém. Onde nós vamos obedecer ao Senhor. Arranca toda a preguiça, Senhor, em nome de Jesus. Arranca, Senhor, tudo aquilo que nos paralisa, todo o medo, arranca, Pai. E que o Senhor coloque, Pai, o poder e a graça do Teu Espírito Santo em nós, a cada dia mais. Amém. A Tua palavra nos fala para vivificarmos o Espírito. E que o Senhor, em nome de Jesus, possa vivificar o Espírito em nós, para que nós possamos, ó Deus, a cada dia mais agradar ao Teu coração. Amém. Pai, essa é a nossa oração nessa manhã. E nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Louvado seja. Continue com os teus olhos fechados. Amém, a Deus. Eu quero perguntar se há alguém aqui nessa manhã que nunca aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor. Se há alguém que não aceitou a Jesus e quer fazer isso nessa manhã, erga a sua mão agora como sinal. Eu vou orar por você. Tem alguém que nunca aceitou a Cristo? Graças a Deus. Mas a segunda pergunta é: se você se sente longe dos caminhos do Senhor, você já aceitou a Cristo, você já frequentou a igreja, você já leu a Bíblia, você já conhece a Deus, mas você está longe dos caminhos do Senhor. Você tem cometido pecados que têm te tirado da presença de Deus, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em nome de Jesus, eu estou fazendo esse apelo para que você, que se sente longe do Senhor, possa se reconciliar com Cristo. Se você quer se reconciliar com o Senhor nessa manhã, erga a sua mão. Dê um sinal para mim. Nós vamos orar por você.
Você que quer se reconciliar com o Senhor. Muito bom. Amém. Muito bom. Do jeito como seu amigo, ele vai orar por você. A palavra de Deus fala que nós acabamos de ler. A festa nos céus como pecadores sobre a terra. E não há vergonha nenhuma. Porque todos nós somos pecadores. E todos nós precisamos da graça de Deus. Amém. A maior vergonha ela foi passada na cruz. Quando Jesus estava lá, de braços abertos para poder nos receber. Nessa manhã, Ele recebe você de braços abertos. Amém. Ele tem nova vida, nova direção, novos caminhos, novos pensamentos, novos sentimentos. Ele tem um plano. E Ele não tem um plano para você. Ele tem um plano. Agora você precisa entrar no plano dele. Todas as coisas se farão verdade na sua vida. Todas as coisas da palavra se farão verdade na sua vida. Amém? Receba a sua oração, gente. Pai, nós te agradecemos, Deus, pela vida do Douglas aqui. Amém. Deus, que o Senhor tocou, Pai, no seu coração agora. Nós, muitas vezes, Pai, nós precisamos, Pai, nos reconciliar com o Senhor, Pai, diante, Pai, da nossa vida, das nossas fraquezas, daquilo que nós cometemos, Deus. Mas eu me alegro, Pai, com a vida dele, Pai, nesse momento aqui, Deus, para que, ó Pai, essa restauração com o Senhor, ó Pai, esse renovo contigo, Deus. Abençoa, Que o Senhor continue, ó Pai, abençoando a sua vida, a sua caminhada, Deus, que ele seja um exemplo, ó Pai, de homem, ó Pai, de pessoa, ó Pai, nessa terra, Deus, que as pessoas Amém. possam ver nele, ó Pai, o Senhor, ó Pai. Não precisa, ó Pai, não precisa abrir, ó Pai, a sua boca, mas que a sua forma de ser, ó Pai, e de agir, ó Pai, já transpareça, ó Pai, o Senhor para a vida dele. Amém. Pai, que o Senhor o abençoe, ó Pai, que o Senhor o guarde e que o Senhor o ajude, ó Pai, a caminhar, ó Pai, a cada dia, um dia de cada vez, na Tua Palavra, buscando ao Senhor, buscando conhecimento, buscando transformação, ó Pai, e parecendo, ó Pai, realmente com o Senhor a cada dia. Amém. O Senhor continue, ó Pai, abençoando, ó Pai, esta igreja, abençoando as nossas vidas, Deus, para que nós também, ó Pai, venhamos, ó Pai, nos reconciliar, ó Pai, com o Senhor a cada manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja. Senhor Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Amém. Aleluia, Jesus. Ai, graças a Deus. O Senhor é bom. Já é ruim. Nós somos tudo mais ou menos. Brincadeira, isso é precioso. Isso é precioso, isso é precioso. O Senhor nos ama com amor incondicional. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Bom, nós vamos dar os nossos avisos. Terça-feira nós temos GC. Nosso grupo de convívio voltou à normalidade. Então, terça nós teremos no bairro Jardim, na casa da Dona Dora. Dona Dora, quem vai no bairro Jardim come um bolinho de cenoura com chocolate. Hã? Ah, no plano alto. Eu estou profetizando o que ele vai fazer também. Quem vai no Planalto, na casa da Dona Dora, come um bolinho de cenoura com chocolate, toma um cafezinho da Dona Dora. Vocês não têm ideia do cafezinho da Dona Dora. Melhor café eu tenho. Rua Oswaldo Luiz Fantinato, 39, bairro Jardim Planalto. E no bairro Jardim, Avenida José Ventura, 427, bairro Jardim. Na casa do Itamar e da Bia, estão de volta. A igreja sentiu a falta de vocês. Na igreja sentiu. E nós teremos o GC normalmente. Quarta-feira,
Não vai fazer frio, nós vamos estar aqui 7 da manhã orando, tá bom? Então vamos ver quem está do teu lado. Hã? E se fizer frio também, claro, o frio não vai parar, não vai nos paralisar. Vamos Jesus. Quarta-feira, 7 da manhã, oração, tem sido uma bênção. Quarta nós não estivemos, né? Terça nós não estivemos no GC, a Regina que ministrou. Estou sabendo que foi uma bênção, glória a Deus. E quarta também, a dona Miriam que dividiu a oração aí. Estou sabendo que foi o poder de Deus. Na sexta-feira nós teremos nosso Celebrando a Recuperação, a todos os que estão fazendo parte desse programa, desse ciclo. 19h30, 19h30. E no sábado nós teremos novos começos. Todos quantos vão descer as águas do batismo, sábado às 16 horas, então, a próxima aula dos novos começos, todos que estão domingo está programado o batismo. Calma. O que eu vou pedir para vocês? Vou pedir para vocês ficarem atentos essa semana, porque nós estamos resolvendo como que nós vamos fazer por causa do frio, tá? Por causa do frio. Eu não sei se tem como aquecer a água, eu não sei, nós vamos conversar, vamos ver. De repente a gente faz lá na casa do Itamar, lá tem piscina aquecida, a gente vai resolver. Então fiquem atentos às redes sociais, ao grupo do WhatsApp, fiquem atentos para a gente lançar informação, mudar o endereço. Ah não, vai ser na igreja mesmo, então tá bom. Independente do lugar que vai ser, você só precisa estar atento. Nós vamos ter o batismo e nós vamos fazer uma grande festa. Então eu conto com a tua presença, vamos fazer uma grande festa, não só com a tua presença, mas convide mais pessoas. Principalmente vocês que vão se batizar, convide mais pessoas para assistirem o teu batismo, tá bom? Mas para quem vai se batizar, eu quero dar uma palavra. Não se preocupem com o gelo da água, tá? Porque o que mais vai sofrer vai ser eu vou entrar e vou ficar o tempo todo lá dentro, né? Mas nós vamos informar durante a semana, fique atento, tá bom? Qualquer coisa você pergunta para nós. Não vai perguntar amanhã, porque eu não vou, amanhã eu não sei. Vamos orar encerrando? Bem? Acho que as crianças não acabaram ainda. Deixa elas à vontade lá. Ontem nós tivemos a nossa primeira reunião de casados e noivos. E foi uma vez. Aconteceram coisas inusitadas. Nós nunca vamos poder prever o que o Espírito Santo faz. Ele fez assim, algo maravilhoso. Teve até celebrando a recuperação no meio da reunião. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado por dormir. Graças a Deus. Aí, Tomar, venha lá encerrando, vamos para a oração comigo. Bom dia, igreja. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Nós estivemos visitando, fomos dar de mamar para a nossa caçulinha, né? Ficamos 15 dias fora. Foi dias muito gostosos junto lá da outra parte da família, né? Nós ficamos muito felizes. Passamos uns probleminhas no nosso retorno, que o voo atrasou mais 3 horas, acabamos de perder um voo. Ficamos 24 horas dentro do aeroporto lá e... Mas beleza, eu e a Bia conversamos bastante, que nós fizemos no dia 16, 44 anos
juntos, né? A gente passou lá dia, noite conversando, foi muito legal. Aproveitar, Rodrigo, rapidinho. Nós conhecemos uma pessoa na viagem, enquanto a gente estava de castigo, vamos dizer assim. Nós conhecemos uma moça e ela ia sua filha. E conversa vai, conversa vem, cristão fala da palavra. Aí ela compartilhou que ela é cristã, convertida, e aí a conversa foi fluindo e ela falou por alguns problemas que tinham acontecido na vida dela, ela tinha afastado da palavra de Deus por um tempo, e ela foi de São Paulo para morar em Atlanta e estava afastada. E aí um belo dia, numa chuva, caiu uma árvore sobre a sua casa, em cima da sua cama, e ela estava na cama, mas não aconteceu nada com ela. Aí ela acordou de verdade, né? Meu Deus, se tivesse essa árvore caído sobre mim, onde eu estaria agora? Então, amados, a gente não pode esperar uma árvore cair na nossa cabeça. E ela ficou assim, compartilhou bastante coisas dos trabalhos que ela participa da igreja, dos trabalhos nas favelas, né, no meio de bandidos e tal. Enfim, ela compartilhou com a gente que realmente Cristo deu um toque nela e ela acordou, né? Muitas coisas acontecem quando às vezes a gente está dormindo e Deus dá um acordo na gente. E foi muito legal a gente conhecê-la, a gente viajou junto, sentamos até próximo lá no avião. E assim a gente vai conhecendo. O povo de Deus é espalhado pelo mundo, né? E eu quero preparar algo para a semana que vem, mas se eu consigo. Umas fotos, Rodrigo. Nós estamos falando do frio. Aí eu vou mostrar para vocês o frio e a igreja. Naquela a gente foi uma vez lá com a Bia, na outra não. De uma de outras viagens que nós fomos visitar a nossa filha. Aí vocês vão ver realmente um pouquinho de frio verdadeiro e a igreja como está. Ok? Vamos orar? Valeu demais. Ok. A dona Alzira pediu para estar orando também. Ela está com dor hoje e tal. E tem os aniversariantes, né? Tem aniversariante da semana. A Bia, vem cá, Biazinha linda. É hoje? Olha aí, ó. Olha o calor dessa menina, ó. Figuras, ó. A mocidade é algo, né, assim. Realmente, os mais velhos já vão se encorajando. Olha aqui, ó, assim. Mais alguém aniversariante ou fez aniversário? Ok. Vamos orar com a Bia. Quantos aninhos? 7 aninhos. Olha que beleza. Amado Deus, bondoso Pai, obrigado pela tua graça, pelo teu amor. Obrigado, Pai, porque o Senhor é maravilhoso. Há em Ti, Pai, um amor tão incondicional por cada um de nós que nós não conseguimos muitas vezes entender. Mas eu peço ao Espírito Santo que é o Senhor que nos convence. Nos ajude, Pai, a entender esse amor, a aplicar, a viver, a transmitir e transbordar desse amor para com as outras pessoas. Papai, em especial, queremos agradecer por mais um aninho na vida da Bia. Papai, eu quero pedir que a tua graça esteja sobre a vida dessa cordeirinha, dessa ovelhinha. Amém. Que ela possa crescer na graça, no conhecimento de Ti. Amém. E que, ó Pai, já na sua infância, ela possa reconhecer que Jesus é o único caminho. Amém. Ele é a verdade. Amém. Ele é a vida. Que ela possa aceitar Jesus como o único Salvador da sua vida. Amém. Ó Pai, dá a viver sabedoria, entendimento, para ensinar
a sua filha a caminhar, Pai, uma vida realmente transformada a cada dia através de Cristo. Pai, obrigado pela palavra, nos ajude. A palavra é simples. A palavra, Pai, realmente é algo muito simples. Basta, Pai, nós tirar o orgulho do nosso coração, o orgulho da nossa vida e nos abrir diante de Ti, para que nós possamos viver essa palavra maravilhosa, que é a salvação através de Cristo Jesus. Obrigado pela presença de cada pessoa. Fica conosco no decorrer desse dia, dessa tarde, dessa noite. Nos dirija nessa nova semana, aonde nós estivermos, onde pisar a planta dos nossos pés, possamos demonstrar que Cristo está reinando em nós. Amém. Obrigado, nós oramos agradecidos em nome de Jesus, pelo Teu Espírito Santo. Amém. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém, Senhor. Faz assim, por favor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Amém, Pai, Jesus. e as outras consolações da comunhão e a amizade do Espírito Santo esteja com todos aqui presentes, hoje e para sempre. Amém. Amém. Boa macarronada, bom domingo, Deus abençoe.